você adoeceu por causa do trabalho, mas não sabe exatamente como provar isso, nem mesmo o que exatamente você precisa provar? Se sim, eu gravei esse vídeo para você. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar as condições para você ser indenizado e como provar que atende a cada uma delas. Além disso, você vai conhecer a prova mais importante em processos envolvendo doenças do trabalho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Antes da gente entender a questão das provas, vamos entender aqui direitinho quando uma doença vai ser considerada como uma doença ocupacional. Ou seja, quando uma doença é uma doença do trabalho. Para uma doença ser reconhecida como uma doença ocupacional, ela precisa ter sido adquirida em razão do trabalho. Isso significa que o trabalho precisa ter contribuído diretamente para causar, desencadear ou agravar sua doença. É pensar assim, o trabalho foi um fator decisivo para que você tivesse essa doença? Se sim, talvez realmente seja aí uma doença do trabalho. Essa relação de causa e efeito, essa relação entre o trabalho e a doença, pode ser de dois tipos, né? De causalidade, que é quando o trabalho foi o que efetivamente causou a doença, ou então de concausalidade, quando o trabalho contribui para desencadear ou agravar essa doença. Essa relação de concausalidade, ela costuma acontecer bastante nas doenças psiquiátricas e também nas doenças degenerativas ou de origem genética, como por exemplo aí a hérnia de disco. Nesses casos, o que causa a doença não é o trabalho, né? A não ser que você tenha sofrido ali uma lesão direta na sua coluna, você não vai ter uma hérnia de disco causada pelo trabalho. Você já tinha ali aquela hérnia de disco, você já tinha aquele problema, mas ele estava ali dormente. E aí, aquela atividade que você fazia, você pegando peso, se agachando, né? O seu trabalho, ele fez com que a doença acordasse, né? Digamos assim. Mas veja bem, não basta o trabalho ele ter contribuído de qualquer forma. Ele tem que ter sido o principal fator para o surgimento da doença. Pensa aqui comigo. Todos nós estamos expostos a diversos riscos que podem aí nos levar a adoecer. Por exemplo, se você pratica esporte, você limpa a casa, você coloca o seu filho no colo, tudo isso daí são fatores que podem influenciar no surgimento de doenças musculares. Para confirmar que a sua doença é de fato uma doença do trabalho, todos esses fatores devem ser analisados. E aí a pergunta que deve ser feita é se de tudo isso daí que foi analisado, né, de todos esses riscos, os principais fatores eles estão relacionados ao trabalho, eles estão ligados ao trabalho. É só nesse caso que a doença realmente vai ser considerada como uma doença do trabalho. Na prática, como é que isso aí funciona? Quem é que vai dizer, né, realmente se essa doença é ou não uma doença do trabalho? Existem 3 momentos em que você pode ter sua doença reconhecida como uma doença ocupacional. O primeiro momento é pela própria empresa, né? Lá pelo setor de saúde do trabalho. Tanto quando você entrega ali um atestado, né? Ou então naqueles exames periódicos que a empresa faz, ela pode reconhecer que a sua doença foi causada pelo trabalho. Quando ela faz isso, ela tem que imediatamente emitir ali a comunicação de acidente de trabalho, né? A CAT. Ela vai ter 24 horas para fazer isso. Mas assim, eu já vou adiantando que isso aí praticamente nunca acontece. A maioria das empresas luta aí com todas as forças para emitir essa CAT, para reconhecer aí que a sua doença está ligada ao trabalho. Aí entra o segundo momento, que é quando você precisa se afastar pelo INSS. Nesse momento aí, o INSS também pode fazer esse reconhecimento. Ele também pode reconhecer que a sua doença foi causada pelo trabalho. Caso isso não aconteça, caso você se afaste pelo INSS e eles não reconheçam que a sua doença está ligada ao trabalho, aí vai caber a você, com um processo trabalhista, né, entrar com um processo trabalhista contra essa empresa para confirmar que a sua doença é uma doença do trabalho. E é aqui que entra aqui o assunto do nosso vídeo, que é como você vai provar nesse processo que a doença é uma doença do trabalho. Em primeiro lugar, você precisa entender o que é exatamente que você vai precisar provar, né? Para receber qualquer tipo de indenização, você vai precisar provar
que adoeceu, que a doença, né, te causou aí algum dano, né, que essa doença está diretamente ligada ao trabalho e que a empresa teve culpa, ou então que você trabalhava em uma atividade de risco. Muita coisa, né? Mas vamos aqui com calma entender cada uma dessas coisas e comprovar cada uma delas. As primeiras coisas que você tem que se preocupar em provar é que está doente e o que é que essa doença está te causando aí de dano. Para provar que está doente, não tem muito segredo, tá certo? Você vai usar os prontuários médicos dos profissionais que te acompanham, ou então das clínicas e hospitais que você faz o tratamento. Você vai usar os exames, atestados, as receitas, relatórios, tudo de documento aí relacionado ao seu problema. Mas muita atenção com isso, tá certo? Se você tem uma tendinite, né, que você acha que foi causada pelo trabalho, você não tem que levar lá pro processo um atestado de gripe, um atestado de infecção urinária, nada disso aí, tá certo? É muito importante ter organização nessa questão da documentação, né? Quanto mais você organizar e filtrar isso daí, mais vai facilitar a vida do juiz e mais chance você vai ter de ganhar em seu processo. Outra coisa que você pode utilizar como prova é os laudos lá do INSS, né? Caso você tenha se afastado, você pode conseguir esses laudos lá no portal do Meu INSS. Geralmente você tem que solicitar e demora ali de 1 a 2 dias para eles disponibilizarem. Isso daí é uma boa documentação para provar que você adoeceu, mas você também vai precisar provar os danos que a doença te causou. Quando eu falo em dano, você tem que pensar aí nos problemas que esse negócio está te causando. Geralmente quando a gente fala em uma doença do trabalho, a gente fala em danos morais, né, que é literalmente ali sofrimento que a doença causa. Esse daqui é o único dano que não dá para provar, né? E que também nem precisa, né? O que você pode fazer aí é tentar provar os fatos, né, que aconteceram que geralmente gera o sofrimento, né? Que geralmente causa aí o sofrimento. Por exemplo, se você teve que fazer muitas cirurgias, se você precisou ficar internado, isso daí são coisas que geram sofrimento para qualquer um. Você também pode ter sofrido os danos materiais do tipo emergente, que é ali os gastos que você teve com a doença, né, com o tratamento, como por exemplo, remédios, consulta, cirurgia, exame, tudo isso daí é dano emergente, né? Esses danos você tem que comprovar, você vai ter que juntar ali recibo, nota fiscal, declaração, tudo que sirva para mostrar que efetivamente, né, você teve aquele gasto, né? Tudo que você tiver aí para mostrar o gasto, o valor do gasto e com o que foi, vai servir. Muita atenção com isso aqui, tá certo? Sem essas provas, sem provar o que você gastou, você não vai conseguir ser reembolsado por essas despesas. Uma dica que eu te dou aqui é fazer uma planilha bem direitinho mesmo, colocando aí o valor do gasto, a descrição do gasto, né, e a data. Outro dano que você pode ter é o dano estético, que é quando você precisa fazer ali uma cirurgia que te deixa com uma mudança no seu corpo, né? Uma deformidade ou simplesmente ali uma marca, né, que gera ali uma atenção indesejada. Esse dano aqui, você vai conseguir mostrar aí com imagens, né, vídeos. Ele não é tão comum, certo? Mas pode acontecer também. A doença também pode causar o que a gente chama de dano existencial, que é quando ela te causa uma mudança na sua rotina, né, nos seus hábitos, na sua forma de viver mesmo, sabe? Esse daqui vai depender ali efetivamente do que aconteceu. Não tenho como te dizer realmente como é que você vai provar em todos os casos. Mas vamos ver aqui um exemplo. Imagina aí que por causa da doença, agora você vai ter que fazer fisioterapia pro resto da sua vida. Você não consegue mais praticar um esporte aí que você antes praticava. Você pode utilizar aí os próprios documentos médicos para provar isso, mostrando aí essa incapacidade. Aqui realmente vai variar bastante de acordo com o que aconteceu, tá certo? Olha, presta bem atenção aqui comigo. Se você acabou de descobrir essa doença, você só tem aí ou 2 atestados, talvez não seja o momento de fazer algo, tá certo? É muito importante que você aprofunde bastante o seu diagnóstico, aprofunde bastante o seu tratamento antes de fazer qualquer coisa. Dificilmente você vai conseguir alguma coisa na justiça com um atestado. Por exemplo, imagina que você está em tratamento por causa de uma doença muscular. Vamos dizer que seja uma tendinite aí no seu ombro. Você vai precisar do exame de imagem, né, de preferência uma ressonância magnética. Você vai precisar de atestados médicos, das receitas médicas. Outra coisa que pode fazer a diferença aí são as guias das sessões de fisioterapia que você fez, para mostrar que tentou fazer de tudo e aquilo ali não melhorou. Agora, se você só tem um atestado, meu amigo, e nem sequer fez aí um exame de imagem, isso aí não vai comprovar nada, isso aí não vai te ajudar com o processo. Aqui no escritório, a gente sempre prefere
aguardar que nossos clientes estejam ali bem aprofundados no tratamento antes de ir para a justiça. Fazer isso daí evita muita dor de cabeça, tá certo? Entrar com uma ação com documentação fraca é a mesma coisa de você ir para um campeonato sem ter treinado, né? Sem ter se preparado. Então se prepare. Além de provar a sua doença e os danos que a sua doença causou, você vai precisar provar a relação da sua doença com o trabalho. Esse daqui, sem dúvida nenhuma, é o negócio mais difícil. É impossível provar com toda a certeza que a sua doença foi causada pelo trabalho. Isso aí é impossível. O que você precisa provar é que existiam riscos no seu trabalho que podem ter te levado a adoecer. É mais aí uma relação de probabilidade do que de certeza. Por exemplo, se você tem uma doença auditiva, um problema auditivo, que você vai precisar provar é que estava exposto a muito ruído, muito barulho. Você não tem como provar que aquele barulho específico que estava acontecendo lá na empresa foi o barulho que te causou uma doença. Não dá para fazer isso. Se o ruído lá na empresa era muito intenso, tinha muito ruído, e você trabalhava lá um bom tempo, você estava lá um tempo considerável, 5 anos, 6 anos, 10 anos, e não aconteceu nada fora do trabalho, possa ter causado esse problema, né? Você não sofreu um impacto no ouvido, alguma coisa desse tipo, provavelmente foi o trabalho que causou esse problema. Tá entendendo aqui a lógica? No caso dessas doenças osteomusculares, né? Que é a hernia de disco, tendinite, aquelas lesões por esforço repetitivo, o que você precisa mostrar é que tinha aí os chamados riscos ergonômicos, né? Que você estava trabalhando ali com esforço repetitivo, posição inadequada, né? Sem descanso, sem tirar férias, sem tirar intervalo, esse tipo de coisa, né? Se a sua doença é psicológica, você vai precisar mostrar que estava exposto aos riscos psicossociais, né? Os riscos estressantes, né? Como por exemplo, assédio moral, pressão por metas, sobrecarga de trabalho, essas coisas assim. O que você precisa pensar é no que estava de errado lá na empresa, né? Que pode ter te levado a adoecer. A resposta para essa pergunta é justamente o que você vai precisar provar. E aí você está se perguntando agora, né? E aí, como é que eu vou provar esses riscos? Já identifiquei aqui os riscos, como é que eu vou provar? Praticamente de todas as formas possíveis. Você vai poder utilizar vídeo do local de trabalho, foto, documentos, né? Testemunhas. Aqui o céu é o limite, vai depender de qual era o risco. Eu não tenho como te passar uma lista de tudo que você pode utilizar, já que isso daí vai variar muito de acordo com a doença e o risco que você estava exposto. O que você precisa fazer é se perguntar 3 coisinhas. A primeira é qual é a sua doença. A segunda é o que exatamente lá no seu trabalho que causou essa doença. E a terceira é como você pode mostrar que essas coisas realmente existiam lá no seu trabalho. Com as respostas para essas 3 perguntinhas, você vai ter aí um caminho bem claro do que fazer e como fazer, né? Do que provar e como provar, tá certo? Deixa eu te dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos supor que, respondendo aqui a primeira pergunta, qual é a doença? Vamos dizer que a doença seja a depressão. Aí a segunda pergunta, o que é exatamente que tinha lá no trabalho que causou essa doença? Vamos dizer que seja assédio moral e sobrecarga de trabalho. Aí como é que você vai poder mostrar que essas coisas realmente existiam lá no trabalho? Você vai poder utilizar testemunha, presenciavam o assédio moral acontecendo. Você pode utilizar a mensagem de WhatsApp do assediador, caso o assédio tenha acontecido pelo WhatsApp também. Você pode gravar o assediador em ação. Você pode utilizar e-mails para mostrar lá a sobrecarga de trabalho. Você pode mostrar ligações, né, depois do horário, que mostram também aí a sobrecarga. Se você batia ponto, pode mostrar o cartão de ponto. Basicamente é isso aí. Aí vamos aqui para o segundo exemplo. Imagine aí, né, a primeira pergunta, qual é a sua doença? Vamos dizer que seja uma tendinite no ombro. O que é exatamente que tinha lá de errado no seu trabalho que pode ter causado isso daí? Vamos dizer que você estava trabalhando como uma costureira e você fazia muito movimento repetitivo. Como é que você vai poder mostrar que fazia esses movimentos repetitivos? Você pode utilizar filmagens fazendo ali as suas atividades, trabalhando. Você pode utilizar testemunha. Você pode utilizar fotos lá do seu setor de trabalho. Beleza. Com esses exemplos eu acho que deu para ter uma noção melhor aí de como é que isso funciona. Além de provar que adoeceu e a relação da doença com o seu trabalho, você também vai precisar provar que a empresa teve culpa pelo que aconteceu, ou então que você trabalhava em uma atividade de risco.
Para ter certeza se a empresa teve culpa pelo seu adoecimento, você precisa se perguntar: tem alguma coisa que a empresa poderia fazer ou deixar de fazer que impediria seu adoecimento? Pensa aí no caso de alguém que desenvolveu uma síndrome de burnout por causa da sobrecarga de trabalho. A empresa demitiu aí metade dos funcionários, todo mundo ficou sobrecarregado. Essa culpa vai ser configurada aí justamente no fato de que a empresa não contratou mais funcionários. Nesse caso específico, você pode comprovar a culpa da empresa levando testemunhas que confirmem, né, que metade dos funcionários foi demitido e que todo mundo estava sobrecarregado. Você também pode utilizar aí seus cartões de ponto, e-mails, ligações fora do horário, e-mails que falem sobre demissão. Tudo isso daí serve de prova. Agora imagina que na verdade você adquiriu uma hernia de disco porque trabalhava ali como expedidor e pegava muito peso. Você fica responsável ali por movimentar geladeira, freezer e uma grande fábrica de eletrodomésticos. Se você adoece, é possível configurar a culpa da empresa quando ela não fornece aí, por exemplo, uma cinta ergonômica, quando ela não entrega ali carrinhos para te ajudar a movimentar essa carga, ou então ela não fornece treinamento sobre como é que você tem que fazer esse transporte de carga. Geralmente, as provas que você vai utilizar para relacionar a doença com o trabalho também vai servir para mostrar que a empresa teve culpa, mas novamente vai depender do seu caso. Agora eu preciso que você tenha bastante atenção aqui comigo. Sempre que você entra com um processo dizendo que adoeceu por causa do trabalho, obrigatoriamente vai ser feita uma perícia médica. Essa perícia é um exame médico feito por um profissional da confiança do juiz lá do seu caso. Esse médico perito vai produzir a prova mais importante do processo, o laudo pericial. O laudo pericial é como se fosse um relatório que vai responder 3 coisas: se você está ou não doente, se essa sua doença está ou não ligada ao trabalho e a gravidade dessa doença. Claro, ele não vai simplesmente responder isso. Ele vai fundamentar tudo, né? Explicar o que pode ter acontecido aí e fazer toda a análise do seu caso. Esse laudo costuma ser aí, em 80% dos casos, seguido pelo juiz. O juiz vai decidir com base nesse exame aí desse perito. Então, essa daí é sem dúvidas a prova mais importante do processo. Eu tô te falando isso, mas tem um detalhe, né? O perito ele vai tomar por base a sua documentação prévia. Por exemplo, se você tem uma tendinite, o perito não vai fazer um exame de imagem ali contigo na hora, né? Uma ressonância magnética, nada disso. Ele vai olhar os exames que você já tem. Você já tem que ter ali os exames feitos. Se você não tiver documento suficiente para mostrar ali para o perito que você está doente, ele não vai reconhecer não. Por isso, já precisa entrar com o processo com toda a sua documentação pronta. Sem isso, provavelmente você vai perder. Você viu aqui como provar que a doença foi adquirida no trabalho. E também conheceu a prova mais importante em processos assim. Agora, para se aprofundar ainda mais, eu recomendo que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui. Lá eu mostro como funciona um processo como esse. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir e vai lá ver o próximo vídeo.